Olá, eu sou Cíntia Brunelli, sou servidora da Justiça Federal de Santa Catarina e hoje eu estou aqui para falar sobre linguagem simples na justiça, descomplicando a comunicação jurídica. Se você gostar do conteúdo, o convite que eu te faço é para se inscrever aqui no canal e também para compartilhar esse vídeo com as equipes, com os colegas, com outras pessoas que possam também curtir essa proposta de linguagem simples e aderir a ela também. Eu sou uma estudante do assunto, na verdade eu não sou nenhuma especialista, pelo contrário, eu comecei a estudar esse assunto, eu fiz um curso aqui pelo TRF4, achei muito bacana, então eu resolvi fazer esse tutorial rápido, resumidinho daquilo que é o mais importante que eu aprendi no curso, mas eu mesma também ainda estou aprendendo, e então eu vou repassar aquilo que eu já aprendi, mas também, quem sabe, posso voltar aqui futuramente para fazer outros tutoriais de outras coisas que eu possa vir a aprender também. Então, vamos começar. E eu vou deixar também o PDF com essa explicação toda na descrição do vídeo, caso alguém queira depois baixar, compartilhar, passar para outras pessoas, pode repassar, vou deixar na descrição do vídeo, aí todo mundo pode fazer o download e utilizar como quiser, tá bom? Então, vamos à explicação. Qual é o objetivo da linguagem simples? O objetivo é ter uma linguagem mais acessível e fácil de entender pelos cidadãos. A importância de que as mensagens sejam compreendidas, inclusive nas peças processuais. Porque o que acontece hoje em dia? Atualmente, a linguagem do Poder Judiciário, não só da Justiça, mas dos advogados também, é uma linguagem interna. A gente se comunica entre os operadores do direito. É o juiz falando com o advogado, falando com o procurador, falando com o promotor de justiça, a gente se comunica entre os operadores do direito e as partes ficam alheias, elas ficam de fora, elas não compreendem o que a gente fala. Então, a proposta de simplificar a linguagem é justamente para as partes conseguirem compreender também as próprias peças processuais, sem ter que ficar recorrendo a perguntar para o advogado, ou ir no balcão do fórum para pedir uma explicação, ou mesmo pedir para o vizinho, porque muitas vezes é isso que acontece, a parte lê o processo, não entende nada, e vai perguntar para o vizinho se o vizinho entendeu alguma coisa. Aqui, um ponto importante, emitir uma mensagem não é comunicar. O que é comunicação? A comunicação é quando existe recepção, porque temos o emissor da mensagem e temos o receptor. Então, para haver realmente uma mensagem, a pessoa que está recebendo a mensagem precisa entender. É preciso saber se a mensagem foi, de fato, recebida. E aqui, olha só, se alguém entendeu errado, o erro foi do emissor, não foi do receptor. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, um mandado de intimação, que foi para a casa da Dona Maria. A Dona Maria, se ela não conseguir entender esse mandado, o que ela tem que fazer, o erro foi da Dona Maria? Não, o erro foi de quem criou esse mandado, que não soube explicar de uma forma fácil de entender o que a Dona Maria precisa fazer. Então, para haver recepção, nós temos que readequar a linguagem. E direito é linguagem, é comunicar-se e ser entendido pelas partes e pelas testemunhas. A atividade técnica não pode impedir que a mensagem chegue aos destinatários, que seria a sociedade. Por mais que nós tenhamos uma atividade técnica, um linguajar técnico, isso não pode ser impeditivo de que a pessoa compreenda o que nós estamos falando para ela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que passar os conceitos rebuscados pelo moedor de carne para alcançar esse público. E para isso a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Assim como em outros tempos, a justiça também precisou se adaptar à chegada dos computadores, depois à chegada da internet. Agora o processo eletrônico trouxe uma revolução muito maior. Agora, as partes, elas acessam o processo eletrônico e elas querem compreender as movimentações. E é direito delas entender, porque, afinal de contas, trata-se da vida delas. Só que muitas delas acessam também os autos pelo celular. Tem esse ponto também. Aí a gente se pergunta, como é que a parte vai ler 50 páginas escritas em burocratês e em latinório? Aqui dá para imaginar, a Dona Maria e o seu Odair lendo a sentença da ação previdenciária, tentando entender se vão conseguir ter um benefício previdenciário ou não, e sem entender nada, sem entender, tendo que ter essa
tradução, indo na vara, ver o atendimento do balcão, ou indo atrás do advogado, ou indo atrás do vizinho. E é assim que a justiça é vista pela sociedade, como uma caixa preta cheia de segredos. E então chegamos na causa social da linguagem simples, que entender as regras é um direito civil. Porque nós temos o direito de entender a comunicação. As partes têm o direito de entender o que a gente está falando com elas, até porque a gente está falando da vida delas. Querendo ou não, quantos operadores do direito ficam só falando entre si e as partes não entendem nada? É como se fossem os adultos conversando e deixando as crianças de lado, sem compreender a comunicação. E não é esse o objetivo. O objetivo é que as partes também entendam, até porque trata-se da vida deles, que está ali sendo discutida em um processo. E aqui uma comparação. Assim como nós, acho que todo mundo aqui já passou por essa situação de abrir um exame médico, não entender nada e pensar, meu Deus, será que eu tenho câncer? Será que eu vou morrer? Da mesma forma, as partes, elas olham as peças processuais e elas não entendem nada. O cidadão recebe um mandado de citação e pensa, meu Deus, um mandado? O que é isso? Eu vou ser preso? É mais ou menos por aí também. E a justiça é como um hospital em que as pessoas já chegam com seus direitos doentes e elas se sentem frustradas porque elas não entendem a comunicação e ainda correm o risco de perderem seus direitos, que acontece muitas vezes, porque elas recebem um mandado na sua casa, por exemplo, um mandado de intimação, e elas têm que fazer alguma coisa e elas não entendem muito bem o que precisa ser feito, e aí o risco é perder o direito. Por quê? Porque tinha que ter levado um documento e ela não entendeu direito, e não fez, não cumpriu, ou precisava ter que ir atrás de alguma coisa e ela não fez, é um risco ela perder também o seu direito. E ao usar uma linguagem rebuscada, muitas pessoas pensam assim, mas as pessoas têm que se educar mais, a gente vai usar uma linguagem assim, mas aí as pessoas vão aprender, vão expandir o seu vocabulário. Mas na prática não é isso que acontece. Ao usar uma linguagem rebuscada, a gente não está educando a sociedade, a gente está se afastando, porque nós não estamos traduzindo, não estamos explicando, porque a linguagem usada muitas vezes nas peças processuais é muito distante da linguagem que o cidadão conhece. Então, na verdade, não está havendo uma educação desse cidadão, e sim um afastamento. Ele sente como se fosse, na verdade, uma outra língua, que ele não consegue compreender nada. E aqui também vem um dado importante: de cada 100 brasileiros na idade entre 15 e 64 anos, 88 têm problemas na compreensão da leitura. Apenas 12% que completam o ensino médio são proficientes em leitura. E detalhe, que completam o ensino médio. Dos que completam o ensino médio, 12% são proficientes em leitura. O que seria ser proficiente em leitura? É alguém que consegue compreender textos longos, complexos, abstratos, com várias informações que precisam ser concatenadas para chegar a uma conclusão. 12% consegue compreender textos assim complexos e ser proficiente em leitura. É uma minoria. 12% dos que completam o ensino médio. Indo além disso, 1 em cada 4 trabalhadores brasileiros são analfabetos funcionais. E o que é ser um analfabeto funcional? É quando a pessoa sabe ler e escrever, mas ela é incapaz de compreender e interpretar textos. Então, a pessoa até consegue ler e escrever alguma coisa muito simples, muito curtinha, ela consegue ali ler e responder uma mensagem do Zap, mas ela não consegue compreender e interpretar um texto. 1 em cada 4 trabalhadores brasileiros. Eu já vi outra pesquisa que era menos otimista e dizia que era 1 em cada 3. 1 em cada 3 seria analfabeto funcional. É realmente um dado muito alarmante e muitos desses são o público dos nossos processos, são as partes dos processos, que não conseguem compreender nem minimamente o que está sendo escrito. E mesmo pessoas com mestrado e doutorado entendem mais rápido o texto que é escrito em linguagem simples. Então, muitas vezes, a gente tem essa percepção equivocada de que uma pessoa que tem um grau maior de erudição, que ela vai compreender mais rapidamente um texto rebuscado. Mas, na verdade, mesmo essas pessoas de alto grau de erudição, quando elas leem um texto em linguagem simples, elas entendem mais rápido. Todo mundo entende mais rápido, mesmo as pessoas mais eruditas.
E agora chegamos. O que é a linguagem simples? Linguagem simples é quando se entende facilmente a mensagem sem reler o texto várias vezes e sem ter que perguntar a outra pessoa. É conseguir localizar rápido aquilo que importa no texto, compreender o que encontrou e usar a informação. Que no nosso caso aqui é fazer o cumprimento solicitado pelo juiz, fazer aquilo que foi pedido, ou compreender que o juiz deferiu ou indeferiu um pedido, é conseguir compreender e utilizar essa informação. E o que é que não é linguagem simples? Primeiro, não é sobre estética, é sobre funcionalidade. Não se trata de deixar a peça mais publicitária, mais bonitinha só por ser bonita. Não, é sempre visando a funcionalidade. É a função que aquilo exerce, que é deixar a comunicação mais acessível. Então, não é sobre transformar uma peça processual em um gibi ou em um folder, não tem nada a ver com isso. Também não é sobre colocar cores no documento. O documento pode até continuar sendo em preto e branco, até visando as impressões que muitas vezes são feitas, os mandados, por exemplo, que são impressos, que em preto e branco é mais econômico, pode continuar sendo em preto e branco. Claro, aquilo que for puramente pela internet, que não for ter esse gasto de impressão, se quiser fazer colorido, beleza, mas não necessariamente precisa ser colorido, não é sobre a estética em si, é sobre a função, é para ser mais acessível, mais compreensível. Também não é uma modinha para infantilizar o direito, não tem nada a ver com modinha para infantilizar. A ideia não é infantilizar, o direito não vai ser infantilizado, é apenas tornar mais acessível para que as pessoas entendam. E também não é sobre empobrecer o vocabulário, e sim apenas não solicitar tanta reserva cognitiva, para que a pessoa entenda facilmente o que ela precisa fazer. Não é sobre coloquialismo, a gente não vai escrever em linguagem coloquial, e também não é simplório e nem simplista. Então, do que é que se trata? É uma linguagem que vai continuar sendo formal, utilizando a norma culta da linguagem, ela não vai ser coloquial. Ela apenas vai fazer opções que sejam mais fáceis de serem compreendidas. É simplesmente isso. E por que usar a linguagem simples? Para melhorar a comunicação interna e externa. Interna, que podemos entender entre os próprios operadores do direito, que já aconteceu até entre os operadores do direito, de um não entender o que o outro tinha escrito. Isso acontece, então, quem dirá entre os operadores e as partes, aí é pior ainda. Então, melhorar essa comunicação, inclusive interna, evitar interpretações equivocadas, diminuir o custo relacionado ao atendimento a público, porque quando as partes entendem o que precisa ser feito, elas recorrem menos ao balcão para pedir explicações para a justiça sobre o que aconteceu no processo, o que elas não estão entendendo, o que o juiz disse, o que tem que fazer, vai ter menos atendimento no balcão. Respeitar o tempo dos leitores e melhorar o acesso do cidadão às informações. E como é que nós aplicamos a linguagem simples? Agora chegamos ao que interessa. A linguagem simples é mais objetiva e é mais próxima da fala do que a escrita rebuscada e floreada. Como eu falei antes, não é uma questão de não usar a norma culta, de usar uma linguagem coloquial, não é nada disso. É simplesmente fazer com que a linguagem tenha maior objetividade e seja um pouco mais próxima da linguagem falada. E ela não se faz sozinha. O que isso significa? Que a gente tem que ouvir o usuário para saber se ele está entendendo a gente. O que quer dizer que talvez a gente deva, por exemplo, usando ainda o exemplo dos mandados, quem sabe pegar um mandado e levar para as pessoas que seriam as usuárias do serviço, óbvio que não todas, algumas, pegar algumas pessoas da sociedade que não são operadores do direito e perguntar: você consegue entender isso aqui? O que você entende desse mandado? Você está entendendo? Você entende do que se trata essa decisão? Quando você lê essa decisão, o que você está entendendo? É ver o grau de compreensão e pensar em formas de que as pessoas compreendam melhor. Ser conciso e claro, eliminar palavras desnecessárias, sempre se perguntar, será que do jeito como eu estou escrevendo, eu poderia escrever menos e ser compreendido? E preferir palavras conhecidas. Aqui alguns exemplos já vai dar para entender.
Aqui, como é que era antes? Informe o local onde você exerce suas atividades laborais, assim como a natureza de tais atividades. Quem é que fala isso normalmente na linguagem falada? Ninguém fala desse jeito. Como é que as pessoas falam? Informe onde e no que você trabalha. É a mesma mensagem, a comunicação não se perdeu, a mensagem está toda ali, só que está mais concisa e mais compreensível. Outro exemplo. Você pode entregar uma manifestação escrita a próprio punho declarando seu endereço residencial. Como é que ficaria depois? Você pode entregar uma declaração de residência escrita à mão. É pensar como é que a pessoa fala, como é que a gente fala as coisas. A gente fala entregar uma manifestação escrita a próprio punho? Não. Declarando seu endereço residencial? Não. A gente fala, entregar uma declaração de residência escrita à mão. Está errada a forma como está escrita? Não, não está. A norma culta está toda sendo preservada. Simplesmente é mais compreensível. Evitar o juridiquês e palavras estrangeiras ou pouco conhecidas pela maioria. Ter empatia com o ouvinte. É claro que em alguns momentos isso é difícil porque nós temos muitos termos técnicos, mas sempre que algo puder ser substituído por algo mais compreensível, fazer a substituição. Por exemplo, ex tunc. Todo mundo que é operador do direito sabe o que é ex-tunc, mas a parte sabe o que é ex-tunc? Claro que não. E aqui não se trata nem de ser analfabeto funcional, não. Mesmo que a pessoa seja altamente erudita, vamos imaginar um engenheiro que tem mestrado, doutorado, cara, assim, nossa, é PhD no assunto dele. Ele vai saber o que é ex-tunc? Ele não vai, não é? É um vocabulário muito restrito. E tem tradução em português? Tem. Então, por que usar latim se a gente pode usar o português? E outras expressões aqui também que nós vemos muito nas decisões, nas sentenças, outrossim, malgrado, irresignação, supedâneo, deslinde, alvitre, inverbis, destarte, não obstante. Até que ponto a gente precisa usar essas palavras que são desconhecidas da esmagadora maioria da população? E por que não substituir por outras palavras um pouco mais palatáveis, digamos assim, um pouco mais compreendidas pela população? Outra coisa, preferir frases na ordem direta e sem intercalações, sempre que possível, claro. Tudo é sempre que possível. O que seria essa ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Aqui o exemplo. Aline comprou um carro novo em São Paulo. Aline, o sujeito. Comprou é o verbo, o resto é complemento. É seguir essa ordem. Porque estudos em neurociência mostram que as pessoas entendem melhor as frases na ordem direta. Quando é que se usa muito a ordem inversa? É na literatura. A literatura usa muito essa ordem invertida, porque fica realmente um texto mais, digamos assim, mais bonito, mais pomposo, mais rebuscado. Mas nós aqui, a gente está buscando fazer literatura? Não, não se trata de literatura. Então, aqui, sempre que possível, fazer a coisa do jeito mais simples, mais direto, focando realmente na comunicação, porque o que importa aqui é a vida da pessoa, o que está sendo feito da vida aqui, da parte do processo. E então a nossa linguagem, ela não é uma linguagem literária. A gente não está fazendo literatura, a gente está simplesmente decidindo a vida da pessoa e o direito, aqui na verdade, a linguagem utilizada é apenas o meio como a gente vai externalizar o direito nessa situação. Então que seja uma coisa mais direta, mais simples, mais objetiva, visando a compreensão da parte. Evitar a voz passiva. O que é a voz passiva? Aqui, como é que era antes? A ação foi ajuizada pela parte. E depois, a parte ajuizou a ação. A voz passiva, ela inverte a ordem. Se foi ajuizada, é uma inversão da ordem. Em vez de colocar o sujeito primeiro, o sujeito é deslocado para o final. E isso costuma alongar a frase. E por que a justiça, por que o judiciário usa tanta voz passiva? É devido a uma busca de neutralidade nos textos. Só que daí fica a pergunta, será que isso é realmente necessário, essa busca por uma neutralidade nos textos? Ou será que a gente não deveria primar pela clareza da mensagem, em vez de buscar por essa neutralidade num texto? Tipo, a justiça ela vai continuar tendo a sua busca por uma impessoalidade, isso é óbvio. Mas será que a mensagem não pode primar por uma clareza
Será que isso, considerando que temos aqui dois critérios, o critério da clareza não deve ser o que vai vencer, em vez dessa busca por uma pretensa neutralidade na comunicação? Outra dica: quando houver muitos itens, use tabelas ou listas para facilitar a leitura. Aqui, uns exemplos de tabelas, eu peguei isso aqui tudo no Google, é só para a gente conseguir compreender o que é uma tabela, e lista que seriam esses tópicos, esses marcadores. Tudo isso tem no EPROC, não é preciso fazer nada no Photoshop, no Canva, não precisa fazer nada de grandes designs. Essas coisas tem no próprio EPROC, dá para usar esses recursos muito tranquilo, e muitas vezes só de colocar as informações em tabelas ou em listas, já fica muito mais fácil para a pessoa entender do que aquele texto gigantesco, cheio de vírgula e ponto e vírgula. Prefira frases curtas. O que é que são frases curtas? São frases de até 3 linhas, ou frases de até 20 ou 25 palavras, e parágrafos de até 6 linhas. Seria óbvio, só um referencial, não quer dizer que é uma obrigação, não, pelo contrário, é só para ter um referencial. O que seria uma frase curta e um parágrafo curto? Frase curta, até 3 linhas, parágrafo curto, até 6 linhas. E aqui vem um exemplo, aqui um antes e um depois. Aqui eu peguei isso aqui da internet, de um outro site que também falava de linguagem simples, é só para a gente conseguir compreender. Eu vou ler esse texto aqui. A administração do condomínio ABC vem, por meio desta, orientar e comunicar formalmente aos proprietários das unidades deste condomínio que não é permitido emprestar de forma contínua ou mesmo locar abrigos, garagens, para veículos automotores, carros e assemelhados, a pessoas estranhas não residentes no condomínio, salvo com a autorização expressa a ser dada pela convenção do condomínio, que no momento proíbe tal conduta. Aí, quando passa o raio descomplicador, o que sobra? A administração do condomínio ABC divulga as seguintes orientações aos donos das suas unidades. 2 pontos. É proibido emprestar ou alugar as vagas das suas garagens para donos de automóveis que não morem no condomínio. Esta ação é permitida apenas se a convenção aprovar. Simples assim. A mensagem continua a mesma, apenas ficou mais enxuta, sem tanta enrolação. Dá para ver que ele tinha muitas palavras desnecessárias, termos desnecessários. Por exemplo, aqui, qual a necessidade de colocar veículos automotores, carros e assemelhados? Colocar abrigos. Quem é que chama garagem de abrigo? Tá logo garagem. É tornar tudo muito mais simples e muito mais direto e muito mais compreensível. Outra coisa também é o tamanho das peças, das decisões, das sentenças, é mudar essa ideia de que uma peça longa vai ser mais qualificada. Muito disso vem lá da época da escola, que quando a gente fazia um trabalho com mais páginas, o professor dava uma nota maior, mesmo que fosse um monte de encheção de linguiça. E a gente levou isso tudo para a idade adulta. Então, se possível, criar peças de até 10 páginas. Óbvio que nem sempre vai ser possível, dependendo da complexidade da situação, vai ter que escrever mais, é evidente, mas que não seja uma encheção de linguiça, e sim que seja algo realmente necessário. E parar de ficar chovendo no molhado. Tem certas coisas, tem certos parágrafos que muitas vezes não é nem necessário, não tem necessidade de ficar trazendo lá citação do Rui Barbosa, não tem necessidade, então corta. Se não é estritamente necessário, corta. Deixa só o que é realmente necessário na peça para que ela seja compreendida e para que chegue ao fim com a emissão da mensagem, a compreensão das partes e, claro, mantendo a essência daquilo que está sendo decidido. Evitar linguagem violenta nas peças processuais. O que seria essa linguagem violenta? É ficar dando bordoada nas partes e nos advogados. É manter um tom de voz respeitoso. Assim como nós esperamos que as partes e os advogados mantenham o respeito, a gente também tem esse respeito com eles. Não tem necessidade de ficar dando bordoada, ficar assim, agindo com ironia nas peças, sarcasmo. Não tem nenhuma necessidade. É simplesmente manter um tom de voz impessoal, neutro e educado e respeitoso. Assim como a gente também espera que sejam educados e respeitosos com a gente no nosso trabalho. O texto deve construir um raciocínio claro na mente de quem está recebendo a mensagem. É muito comum que os textos iniciem dando uma justificativa. Aquela coisa, considerando que isso, considerando que aquilo, considerando que aquilo outro. Só que isso joga fora a atenção da pessoa. Outra coisa também que deve ser evitada é ficar fazendo rodeios, que seria aquela coisa assim,
Começa num assunto, aí vai para um outro assunto, aí volta no assunto do primeiro, aí a pessoa já não está entendendo onde é que tu quer chegar, onde é que tu quer chegar com isso. Então, como é que você resolve? É imaginando que existe um fio condutor que vai do começo até o fim do texto. Esse fio condutor ele precisa fazer sentido para quem está recebendo a mensagem. Precisa ser realmente uma ordem que faça sentido para construir um raciocínio. Você está construindo um raciocínio, e um raciocínio claro, uma coisa que a pessoa está acompanhando aonde você quer chegar. E aqui também dá para usar a técnica da pirâmide invertida, que é bastante usada no jornalismo. O que seria isso? Primeiro vai o lead. O lead é tipo o clímax, é o que mais importa. É o que aconteceu, com quem, onde e quando. É o mais importante. E depois, aí vem os detalhes, viria o corpo, que é o como e o porquê. Aqui dá para imaginar muitas peças processuais que, se seguissem essa técnica de pirâmide invertida, já ajudaria muito as partes a entender. Só que no começo já tem o quê? O quê? Do que se trata? O que é? E onde? Quando? E depois vir o corpo com os detalhes, o como, o porquê, as justificativas. Depois, primeiro focar no que mais importa, que é o quê? Outra dica: evitar sequências de substantivos abstratos e substituir por verbos. O que seria? Que o exemplo fica mais fácil de entender. Faz-se necessária a solicitação de realização de exame médico. Substituir por solicita-se exame médico. É tirar esse monte de substantivo abstrato, trocar por verbo para já dizer o que vai ter que ser feito. E usando aqui menos palavras, já fica bem mais fácil de entender também. Siglas, vamos para siglas. Usar siglas só quando forem amplamente conhecidas. E mesmo assim, o ideal é explicá-las no primeiro uso. Escrever por extenso e colocar a sigla entre parênteses. Por exemplo, o contrato de trabalho está de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho, aí entre parênteses, CLT. Para nós, somos operadores do direito, é óbvio que CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Mas para as partes do processo, isso pode não ser tão óbvio assim. Talvez elas nunca ouviram falar em CLT, elas não vão saber o que é. Pelo menos para saberem do que se trata, qual é a lei, qual é o significado dessa sigla. Lembrar que talvez o receptor da mensagem não conheça a sigla, e as siglas também podem gerar dupla interpretação. Aqui um exemplo: GPS. GPS é de localização ou é a guia da Previdência Social? Dependendo do contexto, pode ser uma coisa ou pode ser outra. Dentro de uma peça previdenciária, de uma decisão, de uma vara previdenciária, óbvio que GPS vai ser guia da Previdência Social, mas será que a dona Maria e o seu Odair vão saber que GPS é guia da Previdência Social? Ou eles vão ficar tentando entender o que um aparelho GPS tem a ver com a minha causa? A gente sabe que na prática muitas vezes é isso que vai acontecer. Eles vão olhar a sigla e não vão saber minimamente do que se trata. Então, pelo menos no primeiro uso, explicar, e aí depois, ao longo da peça, pode colocar a sigla à vontade. Ao dar comandos, seja específico. Aqui um exemplo. Levante-se eventual penhora ou restrição. A pessoa que já está ali fazendo essa decisão, fazendo essa sentença, ela já sabe que tem uma penhora ou que tem uma restrição. Então, já coloca ali. Levante-se a penhora que está no evento 15. Ou se quem está aqui me assistindo é de uma outra justiça, que não usa EPROC, usa folhas, páginas, levante-se a penhora das folhas tal, da página tal, mas já colocar aonde está essa penhora. Por quê? Porque se o texto não for específico, quem cumprir a determinação vai gastar mais tempo para entender o que precisa ser feito e pode ainda se equivocar. Existe também esse risco. Então, se puder já tornar muito claro, muito simples o que precisa ser feito e direto ao ponto, melhor. E aqui vamos para as considerações finais. Imagine-se entrando em um restaurante sofisticado com um cardápio escrito em grego e sem fotos dos pratos. Como é que você se sentiria? Imagina esse cardápio aqui lindo. Como é que você vai escolher o que você vai comer? É assim que as nossas partes se sentem quando vêm as nossas peças processuais. É mais ou menos isso, é um cardápio em grego. E aí, imagina que vêm os garçons e traduzem o que está escrito. Ufa! Os pratos não mudaram. O que mudou foi a compreensão da mensagem. E educar a população sobre o direito ajuda também a prevenir conflitos e evitar processos. Porque a gente sabe que nem todo mundo que tem uma ação na justiça é alguém que quis agir com uma má fé,
que quis fazer uma maldadezinha. Muitas das pessoas vão para a justiça simplesmente porque não conseguiram resolver os seus problemas de forma adequada por uma ignorância do assunto. Infelizmente, isso é verdadeiro, isso acontece. Então, na medida que a população vai se educando sobre o direito, até mesmo o número de processos começa a diminuir, porque as pessoas vão conseguir entender o que elas precisam realmente fazer e vão cumprir corretamente. A gente promove um senso de responsabilidade e também uma cultura participativa. E aqui também uma outra reflexão é que, assim como a pandemia mostrou para a gente como um gesto simples, como lavar as mãos, podem prevenir males maiores, o mesmo ocorre com a linguagem simples. Simplificando a linguagem, a gente também pode prevenir que as partes deixem de fazer coisas que elas deveriam estar fazendo por pura ignorância, por não terem entendido a mensagem direito, não terem entendido o que elas precisavam fazer. Assim, elas vão entender o que precisa ser feito e o número daquelas que vão fazer vai aumentar. Claro que sempre vão ter aquelas que não vão fazer da mesma forma, mas vamos pensar naquelas que querem cumprir, que querem fazer. Então, entendendo a mensagem, vai aumentar o número daquelas que querem fazer corretamente. Mas não adianta entregar um conjunto de regras novas se você não está disposto a abrir mão das regras velhas. Então, é claro que, para colocar em prática a linguagem simples, a gente também vai ter que aprender a escrever em linguagem simples. Vamos ter que abrir mão de certos hábitos, de escrever em uma linguagem mais floreada, mais rebuscada, visando somente os operadores do direito, e começar a escrever pensando na parte que vai ler a nossa sentença, a decisão, o mandado, ou o que for. E se pudesse resumir tudo, resumir a linguagem simples em 2 palavras, eu resumiria nessas 2 aqui: empatia e objetividade. Tendo empatia com a pessoa que vai ler aquela peça e tendo objetividade naquilo que está sendo escrito, boa parte dos problemas já são resolvidos. A gente já consegue escrever uma mensagem muito mais bem escrita, visando a compreensão da pessoa que vai ler. E o que é a linguagem simples? É o Poder Judiciário sendo capaz de compreender e também ser compreendido pela sociedade. Se você gostou desse vídeo, aqui o convite que eu te faço mais uma vez é para se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com os colegas, com as equipes, ou se você tem contato com universidades, compartilhar com alunos, para a gente propagar essa cultura da linguagem simples. E eu vou deixar aqui toda essa apresentação na descrição do vídeo, aí você pode fazer o download, pode compartilhar com outras pessoas também, e quem sabe eu posso voltar futuramente para fazer outros vídeos de outros assuntos. Foi uma alegria estar aqui e até a próxima.